com a luta anti-imperialista que tinha desaparecido da nossa visão, até que o Trump trouxe essa aí para a ordem do dia novamente. O Trump trouxe a questão do imperialismo até para a grande É. imprensa, que passou a dizer que o imperialismo existe e tem É, força, e é um dos responsáveis pela guerra agora do Irã, que produz tantas consequências aqui no nosso país. Ele, o governo dos Estados Unidos e o governo sionista de Israel. Então, quando a gente fala nós queremos a paz, que é claro que queremos, quando a gente diz que a guerra está interferindo aqui na política de combustíveis, no fornecimento de diesel, de fertilizantes, nós vamos dizer no concreto. Não é uma guerra qualquer, que houve muitas. Tem a guerra da Ucrânia com a Rússia. Essa guerra é comandada pelo governo dos Estados Unidos e pelo governo sionista de Israel. Sem dúvida. E os bolsonaristas, vamos lembrar, o Flávio Bolsonaro, Flávio Rachadinha Sim. Bolsonaro, ele há pouco tempo visitou Israel, se rebatizou no Rio Jordão. E eu não sabia que as pessoas se batizavam duas vezes. E mais, ele é aquele, vamos lembrar, que sugeriu ao Trump, quando estava matando barqueiros lá no litoral da É, Venezuela, que e, bombardeasse barcos na Baía de Guanabara. exato. Ele estava na turma que ergueu uma bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista. Então, eles têm, os bolsonaristas têm vinculação com a guerra, têm vinculação com o governo sionista de Israel e têm relação com o governo Trump, que, aliás, acolhe um dos 01, 02, é o 02, que é um deputado que já foi cassado por faltas e que é Uhum. antipatriota e que agora corre o risco de ser expulso da Polícia Federal, que ele é escrivão da Polícia Federal, por deserção do serviço público. Então, é essa gente que quer voltar ao governo aqui. Mas Uhum. voltando, essa institucionalização excessiva, ela se refletiu até nos mandatos dos nossos dirigentes. Os mandatos eram de 2 anos, passaram para 3 e agora tem 4, para coincidir exatamente com os mandatos dos parlamentares, prefeitos, governadores e presidentes. E passamos a incidir mais diretamente na política a cada 2 anos, e não no cotidiano, como sempre fizemos. Então, esse distanciamento nos territórios, primeiro, ele abriu espaço para uma penetração muito veloz, intensa e cotidiana de igrejas que têm outro tipo de política, outro tipo de proposta. Segundo, quando você se ausenta dos territórios, eles são ocupados, seja por partidos de Sim. direita, seja, né? Então, uma das coisas que é preciso agora é a chamada volta aos territórios, diálogo permanente com os movimentos sociais, com a classe trabalhadora. Veja a importância de um ato que houve ontem lá em Brasília, que foi a apresentação do relatório do Grupo Técnico de Trabalho pelo ministro Boulos e pelo ministro Marinho para os entregadores por aplicativos, Uhum. seja o de 2 rodas, que são os que entregam comida, encomendas, seja para 4 rodas, que são os motoristas ditos uberizados. O nosso governo está apresentando uma proposta para mais de 2 milhões de trabalhadores, para que eles tenham uma vida com direitos. E, naquilo que depende do parlamento, vai ter um projeto de lei, mas nós já iniciamos 3 medidas em defesa dessa classe trabalhadora. São mais de 2 milhões, 100 postos de acolhimento para que eles possam descansar, possam comer, possam beber água, possam conectar seu celular, que é um instrumento de trabalho. Exigimos transparência do algoritmo. Ah, eu não tenho patrão, eles dizem. Não tem o patrão físico, visível, mas tem o algoritmo que os explora. Então, transparência do algoritmo, para não dizer que o consumidor vai pagar mais, porque eles vão ter mais direitos. Então, quanto custa, quanto a empresa ganha,
já estão protestando, dizendo que tem confidências empresariais e que por isso não pode, já tem transparência. E a terceira, a segunda, aliás, é catalogá-los no serviço de saúde, no SUS, como trabalhadores de aplicativos, para que, no caso de acidente, eles sejam imediatamente identificados, podendo acionar as empresas que não lhe quiserem pagar seguro. E, por último, a comissão interministerial para monitorar o cumprimento dessas políticas e das futuras políticas decorrentes da lei que nós vamos propor ao Congresso Nacional. Então, isso é uma maneira também de você se reaproximar de um setor muito fragmentado, sem uma organização sindical unificada, mas mostra o nosso interesse em nos reaproximarmos da classe Sim. trabalhadora, né? Então, tudo isso provavelmente vai ser discutido agora no nosso congresso partidário, que vai também analisar o nosso estatuto, que o estatuto já foi modificado, a meu ver, irregularmente, que era o seguinte: para forçar, para ensejar as renovações, ninguém podia ficar mais que 3 mandatos no mesmo nível. Ou seja, um dirigente, um vereador, um deputado federal, um estadual, não podia ter mais que 3 mandatos consecutivos no mesmo nível. Isso aí foi derrubado. Então, já nessa eleição de vereadores, candidatos que não poderiam se apresentar, tendo que abrir vaga para jovens, para mulheres e tal, tiveram o direito de continuar. Então, Sim. quem já está no mandato tem mais condições, em tese, de se reeleger. Rui, Então, mas essas mudanças, a democratização a gente fazer consultas internas, plebiscitos, voltar a dar vez, voz e voto para as bases partidárias, porque hoje quem está dirigindo o PT são os parlamentares, governadores e o presidente da República. Então, não que não estou fazendo que faça uma direção incorreta, minha crítica não está indo por aí, nem personificando as questões. Mas a militância de base tem pouca possibilidade de participação, a não ser nos momentos eleitorais, que ela faz campanha, quase como cabo eleitoral e não como militante, depois volta para casa. Então, eu sou crítico em relação a isso, acho que isso tem que mudar. Não estou dizendo que também não tenho responsabilidade sobre isso, porque já fui presidente do PT um bom período, mas vejo esses elementos de necessária modificação para que a gente continue a ser um partido transformador, modificador da sociedade, rumo ao objetivo estratégico que nós defendemos sempre. sim. Precisa conversar mais com a população, né? O partido precisa conversar mais com a população, o partido precisa conversar mais, ouvir mais a população e tá mais junto, porque eu não vejo, infelizmente, não é, no geral, né? Não vejo acontecer isso. Eu queria perguntar, agora nós estamos para 2026, as próximas eleições. O senhor vai dar candidato para deputado federal, vamos reeleger. Ô, Maurício, antes que tu fazer uma pergunta, só deixa eu voltar em cima da pergunta que tu fez, cara, porque eu queria fazer uma colocação, porque tu colocou, tu disse assim, ó, eu, por exemplo, eu sou filiado ao PT desde 1985, eu não participo, assim, eu não participo, né, mas o fato é o seguinte, quando a gente diz assim, o PT, na verdade, no meu tempo, assim, quando eu me lembro, o PT era a gente. Quando fala assim, o que o PT está fazendo, assim, o que a gente está fazendo. É assim que eu penso. O que eu estou fazendo? Então, assim, o PT não dá espaço para gente nova, mas eu pergunto assim, qual partido que grande que tenha no Brasil, assim, que tenha juventude? Não assim, o meu filho é uma pessoa que tem 16 anos e se interessa muito por política comparado à gurizada da idade dele. Mas eu vejo o seguinte, que as revoluções eram tudo feitas antigamente por pessoas jovens. Aqui o Rui Falcão, por exemplo, estava contando, ele começou a fazer o jornal dele com 16 anos. Agora, com 16 anos, o que eu estou tentando fazer é convencer o meu filho a fazer o título eleitoral. É isso que eu acho que a gente tem que fazer, começar por aí, sabe?
Então, eu acho que a gente não pode culpar tudo ao PT, o fato de não ter pessoas novas. A gente tem que fazer, nós mesmos, as pessoas, temos que buscar as pessoas jovens. Aqui, a média de idade das pessoas que estão nos assistindo aqui, Rui, é 59 anos. Agora tem 120 pessoas assistindo. Provavelmente metade delas tem acima de 50 anos. Bom. É o público que está, são as mulheres e esse público aí que está nos aprovando mais nas pesquisas. Não,